Capítulo 22. Depois Davi disse: É aqui a casa de Yahvé, Deus, e este será o altar para os holocaustos de Israel. Preparativos para a construção do templo. Davi mandou reunir os estrangeiros que se achavam na terra de Israel, e depois designou talhadores para trabalharem as pedras para a construção da casa de Deus. Davi arranjou também muito ferro para os cravos dos batentes das portas e para os ganchos, bem como uma quantidade incalculável de bronze, e os troncos de cedro sem conta, pois os sidônios e os tírios tinham enviado a Davi troncos de cedro em abundância. Depois Davi disse: Meu filho Salomão é jovem e franzino, e esta casa que ele deve construir para Yahvé deve ser magnífica, deve ter renome e glória em todas as terras. Farei para ele os preparativos. Assim Davi, antes de morrer, fez grandes preparativos. Em seguida chamou seu filho Salomão e ordenou-lhe que construísse uma casa para Yahvé, o Deus de Israel. Davi disse a Salomão: Meu filho, estava nos meus planos construir uma casa para o nome de Yahvé, meu Deus. Mas a palavra de Yahvé me foi dirigida. Tu derramaste muito sangue e travaste grandes batalhas. Tu não construirás uma casa ao meu nome, pois derramaste muito sangue sobre a terra, diante de mim. Eis que te nasceu um filho. Ele será um homem de paz, e dar-lhe-ei a paz com todos os seus inimigos ao redor, pois Salomão será o seu nome. E é em seus dias que darei a Israel paz e tranquilidade. Ele construirá uma casa a meu nome. Será para mim um filho, e eu serei para ele um pai. Firmarei para sempre o trono de sua realeza sobre Israel. O meu filho, que Yahvé esteja contigo agora, e te faça concluir com êxito. Ó meu filho, que Yahvé esteja contigo agora, e te faça concluir com êxito a construção da casa de Yahvé, teu Deus, como ele disseste a teu respeito. Que ele te dê, no entanto, perspicácia e discernimento, que ele te dê suas ordens sobre Israel, para que observes a lei de Yahvé teu Deus. Só prosperarás se observares e puseres em prática os estatutos e as normas que Yahvé prescreveu a Moisés para Israel. Sê forte e corajoso. Não temas nem te amedrontes. Eis que, mesmo sendo pobre, pude reservar para a casa de Yahvé 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, e uma quantidade de bronze e de ferro que não se pode avaliar. Preparei também madeira e pedras, e tu ainda acrescentarás mais. Haverá ao teu dispor uma multidão de operários, talhadores, escultores, carpinteiros, toda espécie de artesão de todos os ofícios. Quanto ao ouro, à prata, ao bronze e ao ferro, existem em quantidade incalculável. Avante, mãos à obra, e que Yahvé esteja contigo. Davi ordenou então a todos os oficiais de Israel que ajudassem seu filho Salomão. E Yahvé, vosso Deus, não está convosco? Pois ele vos deu o descanso por toda parte, já que entregou nas minhas mãos os habitantes da terra, e a terra foi submetida a Yahvé e a seu povo. Agora aplicai vosso coração e vossa alma na procura de Yahvé, vosso Deus. Ide, construí o santuário de Yahvé, vosso Deus, a fim de conduzirmos para esta casa construída, em nome de Yahvé, a arca da aliança de Yahvé, e os objetivos sagrados de Deus. Capítulo 23. Classes e funções dos levitas. Quando ficou velho e cheio de dias, Davi entregou a seu filho Salomão a realeza sobre Israel. Reuniu todos os chefes de Israel, os sacerdotes e os levitas. Foi feito o recenseamento dos levitas dos 30 anos para cima, contados um por um. Seu número foi de 38.000 homens. 24.000 dentre eles presidiram aos ofícios da casa de Yahvé. 6.000 eram escribas e juízes, 4.000 porteiros, 4.000 louvavam a Yahvé com os instrumentos que Davi tinha feito para esse fim. Depois,
Davi distribuiu os levitas em classes: Gerson, Cate e Merari. Para os gersonitas, Ledã e Semei. Filhos de Ledã: Jaiel primeiro, Zetã, Joel, 3 ao todo. Filhos de Semei: Salomi, Oziel, Arã, 3 ao todo. São estes os chefes da família de Ledã. Filhos de Semei: Jet, Ziza, Jeus, Berias. Foram esses os filhos de Semei, 4 ao todo. Jet era o mais velho, Ziza o segundo, depois Jeus e Berias, que não tiveram muitos filhos e foram registrados numa só família. Filhos de Cate: Amram, Isra, Hebron, Oziel, 4 ao todo. Filhos de Amram: Arão e Moisés. Arão foi colocado à parte para consagrar as coisas santíssimas. Ele e seus filhos para sempre, para queimar o incenso diante de Yahvé, servi-lo e abençoar em seu nome para sempre. Moisés foi um homem de Deus. Seus filhos receberam o nome da tribo de Levi. Filhos de Moisés: Gersam e Eliezer. Filho de Gersam: Subael, o primeiro. Filhos de Eliezer foram Robias, o primeiro. Eliezer não teve outros filhos, mas os filhos de Robias foram extremamente numerosos. Filhos de Izar: Salomim, o primeiro. Filho de Hebron: Gerias, o primeiro. Amarias, o segundo. Jaziel, o terceiro. Jaquimã, o quarto. Filho de Oziel: Micas, o primeiro. Gessias, o segundo. Filhos de Merari: Moli e Muzi. Filhos de Moli: Eleazar e Cis. Eleazar morreu sem ter filhos, mas teve filhas que foram desposadas pelos filhos de Cis, seus irmãos. Filhos de Muzi: Moli, Éder, Jerimote, 3 ao todo. Eram esses os filhos de Levi conforme suas famílias. Os chefes de família e os que eram recenseados nominalmente, um por um, todos os que tinham 20 anos ou mais, eram escalados para o serviço da casa de Yahvé. Pois Davi tinha dito: Yahvé, Deus de Israel, deu descanso ao seu povo e habita para sempre em Jerusalém. Os levitas não terão mais que transportar a habitação e os objetivos destinados ao seu serviço. De fato, segundo as últimas palavras de Davi, os levitas que foram contados tinham 20 anos ou mais. São encarregados de estar à disposição dos filhos de Arão para o serviço do templo de Yahvé, nos átrios e nas salas, para a purificação de tudo que é consagrado e para fazer o serviço do templo de Deus. São encarregados também de dispor os pães em ordem, da flor de farinha destinada à oblação, dos pães ázimos, dos que eram cozidos sobre a chapa ou na forma de mistura, e de todas as medidas de capacidade de comprimento. Eles devem comparecer lá cada manhã para celebrarem e louvarem a Yahvé, e igualmente à tarde, e também para oferecerem todos os holocaustos a Yahvé nos sábados, nas nomênias e nas solenidades, segundo o número fixado pela regra. Esse encargo lhe compete permanentemente diante de Yahvé. Eles observam no serviço do templo de Yahvé o ritual da tenda da reunião, o ritual do santuário e o ritual dos filhos de Arão, seus irmãos. Capítulo 24. As classes dos sacerdotes. Classes dos filhos de Arão. Filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram na presença de seu pai, sem deixar filhos, e foram Eleazar e Itamar que se tornaram sacerdotes. Davi os dividiu em classes, bem como Sadoc, um dos filhos de Eleazar, e Aquimeleque, um dos filhos de Itamar, e os recenseou segundo suas funções. Encontraram-se entre os filhos de Eleazar mais chefes que entre os filhos de Itamar. Formaram-se 16 classes com os chefes da família dos filhos de Eleazar e 8 com os chefes da família dos filhos de Itamar. Foram repartidas por sorte, tanto uns como os outros, e houve oficiais consagrados, oficiais de Deus, entre os filhos de Eleazar, como entre os filhos de Itamar. Um dos levitas, o escriba Seméias,
filho de Natanael, escreveu-os diante do rei, dos oficiais, do sacerdote Sadoc, de Aquimeleque, filho de Abiatar, dos chefes de famílias sacerdotais e levíticas. Tirava-se a sorte uma vez para cada família dos filhos de Eleazar, e de 2 em 2 vezes para os filhos de Itamar. Joiarib foi o primeiro a ser sorteado, Jodéas o segundo, Arim o terceiro, Seorim o quarto, Melquias o quinto, Mainã o sexto, Acós o sétimo, Abias o oitavo, Jesu o nono, Sequenias o décimo, Eliasibe o 11º, Jacim 12º, Ofá 13º, Isbaal 14º, Belga 15º, Emer o 16º, Ezi o 17º, Afsais o 18º, Fetatias o 19º, Ezequiel o 20º, Jaquim o 21º, Gemu o 22º, Dalaías o 23º, Masias o 24º. São esses que foram escalados segundo suas funções para entrarem no templo de Yahvé, de acordo com o regulamento transmitido por Arão, seu pai, como lhe havia prescrito Yahvé, Deus de Israel. Quanto aos outros filhos de Levi, os chefes foram: dos filhos de Amram, Subael; dos filhos de Subael, Gedias. Quanto a Robias, dos filhos de Robias, o chefe era Gessias; dos Isaritas, Salomote; dos filhos de Salomote, Jate; filhos de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, Jequimã o quarto; filhos de Jaziel, Micas; dos filhos de Micas, Sami; irmão de Micas, Gessias; dos filhos de Gessias, Zacarias; filhos de Merari, Moli e Muzi; filhos de Jazias, seu filho; filhos de Merari, da parte de Jazias, seu filho; Zoan, Zacu, Ebri, de Moli; Eleazar, que não teve filhos; de Cis, filho de Cis, Jeramel; filhos de Muzi, Moli, Éder, Jerimote. Foram esses os filhos de Levi, divididos segundo suas famílias. Como os filhos de Arão, seus irmãos eles sortearam na presença do rei Davi, de Sadoc, de Aquimeleque e dos chefes de famílias sacerdotais e levíticas, tanto as famílias mais importantes como as menores. A gente vai dar uma pausa aqui e continuar no próximo.